Oi gente, bem-vindos à nossa aula de práticas de física. Está sendo à distância, mas a gente vai fazer ela acontecer da melhor maneira possível. Espero que todos entendam e qualquer coisa a gente vai se encontrar aí no nosso grupo do WhatsApp e no Google Meet para trocar mais informações, tá bom? Qual é o tema dessa aula? Nós vamos estudar circuitos elétricos. Então nós vamos ver a ligação em série e a ligação em paralelo. Tá? Eu já trouxe aqui, eu montei para vocês uma ligação em série e uma ligação em paralelo. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou pegar a câmera e eu vou aproximar aqui do circuito que eu já vou explicar um pouquinho dele. Tá? Vamos começar pela ligação em série, a ligação em paralelo nós vamos ver depois, tá bom? Vamos lá. Gente, então só por enquanto para mostrar mais próximo como que é a ligação em série, aí eu quero falar primeiro, ó, esse fio aqui com esse interruptor e esse fio aqui com esse interruptor, vocês no momento ignorem ele, tá? Eles não têm na ligação em série, eu só coloquei porque eles fazem parte do nosso experimento. Vocês vão ver aí no decorrer da aula a função deles que eu vou falar, mas ó, esse está desligado e esse aqui também está desligado, então é como se eles não existissem. Tá bom? Então, isso daqui só existe porque faz parte do experimento, mas no momento estão desligados e não vai influenciar em nada por enquanto, tá bom? Então, a ligação em série. Vamos ver como que funciona. Eu tenho aqui a tomada, que eu vou ligar aqui nessa extensão, beleza? Vou plugar ela. Então, ó, aqui sai um fio, liguei aqui no soquete dessa lâmpada. Depois no outro, já liguei direto no outro soquete aqui, que saiu um fio daqui, liguei nesse, e depois ele vem, contorna todo aqui livre e beleza. Isso é ligação em série, tá bom? Só vou descer aqui no circuito em paralelo, eu vou comentar depois, mas vocês vão ver que tem uma diferença, né? Ó. Então tem um fio que desce, desce e desce, né? E aqui, ó, vem, complementa, vem, complementa, vem, complementa, a gente vai ver depois, tá? Esse é um paralelo. Esse aqui é o em série. Só lembrando, ó, imagina que não tem isso e não tem isso. O nosso circuito é assim, ó, uma lâmpada ligada direto na outra. Isso é uma ligação em série. Nós vamos ver funcionando, que a gente vai entender bem. Pessoal, então, ó, já deu para vocês verem mais próximo. Eu já liguei aqui, tá bom? O primeiro questionamento para a gente entender a característica de uma ligação em série, então a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu faço para vocês é o seguinte: por que as lâmpadas estão acesas? Ah, porque eu liguei na tomada? Claro, eu liguei na tomada, beleza, mas você não está respondendo aonde eu quero chegar. Por que elas acendem? Como que está comportando aqui a eletricidade que está fazendo ela funcionar? Então pausa um pouco o vídeo, quem está acompanhando aí pelo YouTube, não está podendo acompanhar pelo Google Meet, pausa um pouco o vídeo aí e pensa, certo? Por que as lâmpadas estão acendendo? Por que o ventilador funciona, que a televisão funciona? O que está acontecendo? O que precisa para esses aparelhos elétricos funcionarem? Então esse é o primeiro questionamento da aula de hoje, beleza? Pausa e pensa e eu já vou dar a resposta. Bom, ok, voltando aqui, acredito que vocês pausaram. Bom, primeira coisa, isso é uma ligação em série. Por que é uma ligação em série e por que a lâmpada está acesa? O que faz a lâmpada funcionar é a corrente elétrica. Vocês já vão ver isso na aula da mineira, que está passando a parte teórica para vocês. Nesse circuito aqui, tem três grandezas físicas que são importantes. A primeira grandeza física é a corrente elétrica, depois é a tensão elétrica e depois é a resistência elétrica. Eu vou começar pela corrente elétrica. A corrente elétrica são os elétrons. Quando os elétrons estão caminhando aqui no fio e passando pela lâmpada, isso é uma corrente elétrica, são os elétrons. Então, ó, o que está acontecendo? Os elétrons, que é a corrente elétrica, está fazendo o seguinte caminho, gente. Então, ó, passa aqui por esse fio, passa pela lâmpada, sai por esse fio, já entra direto aqui nessa lâmpada, sai, passa por aqui, ó, e depois contorna tudo aqui. Henrique, e esse fio? Lembra que eu falei que por enquanto vocês esquecem neles? Aqui, ó, está desligado e está desligado, como se eles não existissem, tá bom? Só coloquei que logo vocês vão entender a ideia deles. Então, olha só. Então, a primeira pergunta foi: por que essas lâmpadas estão acesas?
A minha resposta foi, porque está passando uma corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento dos elétrons. Então, os elétrons estão caminhando aqui. Né? Os elétrons caminhando de maneira ordenada, a corrente elétrica, e está fazendo o nosso circuito funcionar. Então, quando a gente liga um ventilador, quando a gente liga uma televisão, né? Quando a gente liga algo na força, o que tem? Tem uma corrente elétrica, tem um movimento dos elétrons, beleza? Bom, o elétron vai se mover sozinho, do nada? Não, ele precisa de alguma força. Essa força que faz o elétron caminhar, a gente chama de diferença de potencial ou a tensão elétrica. De onde que vem? Aqui da tomada. A nossa tensão elétrica, que é medida em volts, nesse caso aqui 120 volts, a grandeza física, tensão elétrica. A unidade de medida é o volts, ok? Então é a tensão elétrica, o volts, que faz os elétrons caminhar. Esqueci de falar a unidade de medida da corrente elétrica, né? É o ampere. Vocês vão ver bastante aí nas aulas de física, amperes. Trabalhar, o resultado deu, sei lá, 3 amperes, 4 amperes. Isso é a corrente elétrica. Quanto maior for a amperagem, quanto mais amperes tiver a corrente elétrica, significa que tem mais elétrons passando. Uma corrente elétrica de 1 ampere tem uma determinada quantidade de elétrons passando pelos fios, certo? Pela lâmpada. Uma corrente elétrica de 2 amperes. Bom, de 1 ampere para 2 amperes é o dobro. Então, estou falando do dobro da quantidade de elétrons passando por esse circuito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, nós já vimos a primeira grandeza física, que é a corrente elétrica, ou seja, são os elétrons que estão caminhando, passando aqui pelo fio, passando pelas lâmpadas. Isso é a corrente elétrica, a grandeza física. Corrente elétrica com a unidade de medida amperes, ok? E o que está fazendo, o que está dando a força para os elétrons caminharem? É a tensão elétrica, que é medida em volts. Então, no nosso caso, a gente tem os 127 volts, que está sendo usado aqui, e o 220 volts, que é utilizado também nas tomadas, geralmente o chuveiro. Bom, gente, agora, segunda pergunta da nossa aula, meu segundo questionamento. O que eu vou fazer agora, tá? Vou fazer a pergunta, aí antes de responder, vocês pausem o vídeo aí, quem está acompanhando pelo YouTube. Bom, eu vou ligar aqui, eu vou colocar um fio. Então, o que vai acontecer? Corrente elétrica está vindo, passou por esse fio, passou por essa lâmpada, passou pelo fio, pela lâmpada, pelo fio. Quando chega aqui, antes isso aqui não existia, ainda não existe, mas eu vou ligar. Né? Tá desligado, eu vou ligar aqui, tô colocando o fio aqui, certo? Beleza? Como será que a corrente elétrica vai se comportar? Será que essa lâmpada vai ficar mais forte? Será que ela vai ficar mais fraca? Será que ela apaga? Ou aqui, será que apaga essa e essa fica acesa? O que vai acontecer? Então, eu vou ligar. Então, antes de eu colocar esse fio, pausa o vídeo e vê o que vai acontecer, ok? Pausou. Ok, acredito que vocês já pausaram. Eu vou ligar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Opa, perceberam a diferença? Desliguei. Ok, vou ligar novamente. O que aconteceu? Nós percebemos que quando a gente não tinha esse fio, esse aqui, está em luz ainda, não existe. Quando também aqui não tinha, as 3 lâmpadas estavam com certo brilho. A hora que eu ligo aqui, essas 2 lâmpadas ficaram mais fortes, né? Uma luminosidade mais intensa, iluminando de maneira mais intensa, e essa aqui apagou. Por quê? Pensem aí. Por que aconteceu isso? Terceiro questionamento da noite. Estou falando da noite porque eu já estou gravando à noite, tá? Terceiro questionamento da nossa aula. Por que essa apaga e essas 2 ficam acesas e de maneira mais intensa? E aí? Bom, voltando, para a gente conseguir responder essa terceira pergunta, eu já vou falar de, as 2 características da ligação em série. Vou desligar aqui novamente. Desliguei. Primeira característica. Aqui eu tenho 127 volts. Essa é a minha tensão. Vamos arredondar para 120 volts para ficar mais
mais fácil de fazer as contas, ok? Bom, então vamos supor, está ligado aqui em 120 volts. E na ligação em série, a gente está vendo o seguinte, que esses 120 volts, eles vão se dividir nas três lâmpadas. Como as três lâmpadas têm as mesmas características, então 120 dividido por 3 dá 40. Então, ó, esta lâmpada está com 40 volts, esta lâmpada está com 40 volts e essa lâmpada está com 40 volts, ok? Por isso que o brilho delas está um pouquinho fraco, mais fraco do que deveria. Bom, o que está acontecendo? Então, a primeira característica da ligação em série é que a tensão elétrica se divide. Né? No caso aqui, os 120 volts está ficando a 40 volts aqui, 40 volts aqui e 40 volts aqui. Beleza. Segunda característica da ligação em série. Pessoal, não tem os elétrons caminhando aqui no fio que eu falei? Certo? Que é a corrente elétrica. Eu digo que a corrente elétrica nesse circuito é a mesma para as três lâmpadas. Por quê? Sei lá, vamos supor que aqui está passando 1000 elétrons. É o mesmo que vai passar aqui, é o mesmo que vai passar aqui, é o mesmo que vai passar aqui. Então, como a quantidade de elétrons que passa nessa lâmpada é a mesma que passa nessa, é a mesma que passa nessa, eu digo que a corrente elétrica é a mesma, certo? Agora, com isso daí que eu falei, nós vamos entender o porquê que isso acontece, tá? Por que isso acontece? Bom, o elétron não está passando aqui? Está passando o elétron, passa por essa lâmpada, chegou aqui. Quando chega aqui, o elétron ele tem duas opções. Ou ele vai passar por essa lâmpada e continuar a voltinha dele, ou ele pode descer aqui. Só que se ele continuar da maneira que ele estava fazendo, ele encontra essa lâmpada e a gente fala que ela tem uma resistência elétrica. Por quê? A resistência elétrica, o próprio nome já fala, é uma resistência, é uma tipo uma barreira para os elétrons passarem, é algo que dificulta a passagem dos elétrons. Vamos entender assim, por resistência, tá bom? Então, ó, aqui ele encontra uma resistência elétrica, porém aqui ó, é só um fio. Aqui dentro da tomada, eu só estou ligando também, ó, está passando fio. Então, por onde que é mais fácil o elétron passar? É mais fácil o elétron passar para cá. Então, a corrente elétrica, ela sempre procura o caminho mais fácil. E foi o que ela fez aqui, ó, a gente viu na prática. Aqui, como a resistência é muito menor no fio do que na lâmpada, a corrente elétrica foi para cá. Beleza? Henrique, então, se quando a corrente elétrica estava passando nas três lâmpadas, a tensão estava dividida pelas três, 40, 40, 40, agora não tem só duas lâmpadas funcionando? O que o elétron está fazendo? Isso aqui, ó, aqui a lâmpada, fio, lâmpada e fio e desceu, ó, desceu. Ou seja, agora o nosso 120 volts daqui da tomada, ele está sendo dividido só em dois equipamentos, só em duas lâmpadas, nesta lâmpada e nesta lâmpada. Então 120 dividido por 2, 60 volts e 60 volts. Tudo bem, pessoal? Certo? Bom, agora eu vou fazer a pergunta de número 4, quarta pergunta da noite. Eu vou ligar agora essa tomada aqui, né? Como se eu tivesse vindo aqui, ó, e colocando um fio. Eu vou colocar um fio aqui. Como que isso é para se comportar? Aqui é para o brilho ficar mais forte de alguma, é para o brilho ficar mais fraco de alguma, é para alguma lâmpada apagar, ou vai continuar tudo normal. Então, ó, eu vou ligar aqui. Antes disso, pausa agora. Pausou? Confiei que pausou. Ok, vou confiar que vocês pausaram e eu vou ligar aqui e nós vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Se você não pausou, reflete aí antes de apertar o botão. 3, 2, 1. Pá. Ó. Gente, por quê? Por quê?